Oiê, bom dia. Vamos ser sinceros, seja sincero consigo mesmo. Você realmente está preparado para acolher a diferença? Acolher, realmente assumir que aquilo ali faz parte e entender uma diferença real. Por que eu estou perguntando isso? Nunca se falou tanto em diversidade, inclusão, tolerância, qualquer coisa do tipo. Só que um monte de discursinho vazio que repete um monte de frase clichê e as pessoas repetem sem pensar, porque acham que pega bem falar aquilo, ou porque se exige politicamente correto, exige que eu fale aquilo mesmo que eu não pratique, e às vezes tome algumas decisões até meio tortas, tentando fingir que eu acolho a diferença. Mas na real, você está trazendo gente visualmente diferente, tentando enquadrar no seu jeito de pensar, ou você realmente está trazendo a diferença para perto? Você realmente está parando para ouvir quem pensa diferente? Ou você está tentando transformar o diferente no igual? Isso é muito, muito sério, porque assim, toda vez que a gente começa a repetir clichês, ou levantar bandeiras, a gente para de pensar. Eu não preciso pensar, alguém já pensou por mim. Mas qual que é a minha realidade? Como é que eu encaro o diferente? Quando alguém traz uma ideia, é muito diferente da minha visão de mundo, da minha verdade, da minha concepção de mundo, daquilo que eu acredito, dos meus valores. Como que eu lido com isso? Eu tenho uma tendência natural de repelir. Isso é natural do ser humano. O que é estranho, amedronta, me coloca em risco. Coloca o meu poder e a minha segurança pessoal em risco. Então é natural eu ter uma primeira reação lá do meu sistema límbico de lutar ou fugir. Tudo que gera medo é isso que causa. Agora, nós somos seres mais evoluídos do que esse lado reptiliano nosso. Nós temos ainda um lado emocional e um lado lógico para atuar em cima disso. Não é só o nosso lado bicho. E na hora do racional, eu paro para pensar efetivamente naquilo que a princípio soou absurdo. Eu paro para tentar entender efetivamente aquela pessoa que age tão diferente de todo mundo por aqui. Ou ela é só uma pessoa irresponsável? É só uma pessoa que está gerando confusão? É só uma pessoa que quer queimar colchão? Às vezes é, mas nem sempre. Muitas vezes, no ambiente corporativo, a gente tem muita dificuldade de lidar com alguns diferentes e não estou nem falando de diferença assim. Quando a gente pensa em diferente, a gente já pensa nas minorias, as pessoas que representam pouco dentro da sociedade. Mas vamos pegar, por exemplo, numa empresa corporativa, que pode ser no setor público ou do privado. Como que as pessoas lidam, por exemplo, com algumas pessoas com temperamento sanguíneo, que perguntam às vezes muito sem noção, entram onde não devem, ou um colérico que às vezes questiona de uma forma mais incisiva, que realmente traz uma outra verdade, de forma até às vezes meio que fechada, que parece não gerar discussão. Essas figuras, eu estou falando aqui de dois tipos de temperamento que representam 50% da população. Às vezes o sanguíneo, por ser muito alegre e expansivo, gera um pouquinho menos de dor, mas o colérico, que às vezes traz até num tom. Claro que não é todo colérico que é assim, não é todo sanguíneo que é assim, cada pessoa é de um jeito, que não é a única coisa que define ela, mas o colérico às vezes traz num tom meio pesado e dá a impressão de que a única opinião inteligente no mundo é a dele. Eu sou um colérico que às vezes gera alguns desconfortos em função disso. Não, eu só estou trazendo uma opinião. E aí, lidar com essa opinião diferente, às vezes, é muito difícil. Nós estamos vivendo a era da saúde mental bagunçada, né? Tanto nossa líder class de depois de amanhã é sobre saúde mental. Porque o líder que não sabe lidar com isso nas empresas está ferrado, porque está todo mundo meio fudido, né? E, falando de saúde mental, como é que você lida com alguém que está com um transtorno de ansiedade, às vezes síndrome do pânico, às vezes é uma pessoa com déficit de atenção, às vezes uma pessoa que está no transtorno do espectro autista, que hoje as pessoas têm muito mais consciência. Não é que por agora talvez a gente esteja num momento muito crítico de saúde mental mais abalado, mas esses transtornos mais genéticos, autismo, TDAH e outras coisas do tipo, acho que a gente só está tendo mais consciência, nós estamos com mais diagnósticos do que já tivemos no passado. Como que lida com isso?
E as pessoas que têm, mas que não querem falar sobre isso, mas agem de uma forma diferente do padrão. O ser líder está pronto para isso? Isso também é diversidade. Também é olhar para aquela pessoa que incomoda e entender, ela incomoda, mas contribui, ou ela incomoda só por gerar confusão? Acredito que isso seja uma minoria. Como é que você lida com isso? Como é que você chega numa reunião e exige que todos se comportem igual? Será que você está sendo realmente inclusivo? Ou você só está levantando a bandeira para parecer um bom moço e sair bem na foto e não ser cancelado? Hoje todo mundo morre de medo, né, de ser cancelado por algo que eu falei errado. E aí a gente exclui um monte de palavras, expressões e ideias do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, e as discussões ficam como? Rasas. Tudo que envolve clichê e repetir o que está todo mundo falando é sempre raso e não vai na veia do problema. Não dá para liderar hoje em dia sem envolver pessoas diferentes. E quando eu falo de inclusão, não estou levantando bandeira nenhuma, não. Eu estou falando de trazer para perto pessoas muito diferentes. Porque essas pessoas vão dar ao líder e dar à equipe perspectivas diferentes. Os problemas são complexos, precisam dessa perspectiva diferente. Não dá para fazer diferente com pessoas que pensam igual. Se eu trago um monte de gente igual a mim, as pessoas vão ter os mesmos defeitos que eu e não vão enxergar as mesmas coisas que eu não estou enxergando. É muito óbvio, é tão óbvio, mas tão óbvio que ninguém faz. Não é que ninguém faz, a maioria não faz. Então, a ideia é repensar mesmo. Se provoca a pensar. Não estou falando que os grupos que elegeram para incluir esses grupos sejam errados ou certos, mas eu acho que só que a discussão ela é muito mais profunda do que nos levam a acreditar. Ela é muito mais importante do que nos levam a crer. Então, sim, temos grupos. Toda vez que a gente agrupa, a gente exclui a individualidade. Às vezes agrupar facilita alguns olhares. E tem alguns grupos que precisam sim de cuidados. Mas não dá para cuidar do grupo sem cuidar da pessoa, sem cuidar do indivíduo. Sem realmente incluir. E incluir é aceitar a pessoa como ela é. Não é trazer o diferente e transformar num igual. Faz sentido? Beijo pra você e até amanhã.